Passando a palavra ao doutor Lauro. Obrigado. Bom, eu só queria, primeiro, em relação às indagações do senador Hélio José, dizer que a sua preocupação, senador, e a nossa, não só como profissionais do direito, promotor de justiça ou parlamentar, essa preocupação é como cidadão, né? A questão do trabalho do preso, por exemplo. Nós temos uma lei de execução penal que prevê um regime semiaberto que deveria ser cumprido em colônias agrícolas ou industriais. Isso não existe no Brasil. É algo ideário, porque o que se tem hoje na prática? Você tem um regime fechado, o cidadão obtém a progressão do regime, ele vai dormir em algum lugar, em alguns lugares, se não for para casa, num alojamento, mediante uma proposta de emprego. Isso muitas vezes se torna um álibi para ele praticar o crime à tarde e dormir no presídio à noite. Então, isso entra dentro daquela primeira coisa. É necessário investimento e uma prioridade de política pública sobre o aspecto do sistema penitenciário. Eu dou um exemplo, tem um exemplo interessante no meu estado, de um promotor no interior, que mobilizou a sociedade da comarca dele. Ele é um promotor muito atuante nessa área, doutor André, e lá construiu uma colônia agrícola para os presos do regime semiaberto. Uma iniciativa que muito trouxe benefícios para a cidade, enfim. Mas é aquela iniciativa individual, decorrente da posição pessoal do colega, do compromisso dele, e isso não vai resolver o problema, mas é alguma das alternativas. Sobre a reforma da Previdência, eu dou um exemplo meu como servidor público. Ingressei em 1993, eu aposentaria com 30 anos de contribuição, depois passou para 35, e agora com a atual proposta, eu vou ter 42 anos de contribuição como membro do Ministério Público para obter a aposentadoria aos 65 anos. Eu concordo da necessidade da reforma, mas não concordo, talvez, com o discurso de que o servidor público seja o vilão da Previdência brasileira. Acho que não é bem por aí, as coisas têm que ser mais equilibradas, mais ponderadas, e acreditamos que, com o debate, depois também concluído na Câmara, depois no Senado, que as coisas ficarão mais claras, mais transparentes nesse debate, que a gente possa obter aí o melhor caminho. Sobre a pergunta do senador Lazier sobre a decisão do Supremo, concordo com o senhor plenamente. Primeiro, embora a decisão do Supremo a gente não discute, cumpre-se, né? Mas eu vejo essa decisão de indenização a preso mais uma manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre a questão de preservar o postulado constitucional da dignidade humana e um recado aos gestores públicos sobre a condição do sistema penitenciário. No julgamento, houve um voto vencido, salvo engano, do ministro Toffoli, que sugeria essa alternativa que Vossa Excelência citou, de, ao invés de se aplicar uma indenização, fosse concedido um benefício aí em relação à pena daquele que estivesse em situação degradante. Acredito, com certeza, que seria a melhor alternativa, porque se passarmos a indenizar os presos em situação degradante pelo cenário do sistema carcerário brasileiro hoje, os investimentos que teriam que ser direcionados para a estruturação vão ser direcionados para a indenização. Eu agradeço aí a oportunidade. Senhores senadores, não havendo mais quem deseja arguir os candidatos ao Conselho Nacional do Ministério Público, eu encerro a fase da arguição
E pergunto aos senhores senadores se todos já votaram. Se todos já votaram, Encerrar a votação. vamos encerrar a votação. E proclamar O resultado. o resultado. Os doutores Demerval Gomes, Lauro Nogueira e Orlando Moreira foram aprovados por 20 votos e nenhum branco ou contrário. A unanimidade, portanto. Cumprimento a todos. A matéria irá ao plenário para deliberação em votação secreta. Obrigado, obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senadora Simone. Eu solicito urgência para